Fazer um agradecimento a Deus por nos concedermos de estarmos aqui em mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de Jacareacanga. Segunda sessão ordinária do mês de novembro do segundo período da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareacanga, realizada em 14 de 11 de 2025. Rogando as bênçãos de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda sessão do mês de novembro de 2025, precisamente às 9h32. Convido o excelentíssimo senhor Zenildo Sal Munduruku para fazer parte da primeira secretaria. Convido o excelentíssimo senhor Manuel Júnior Ribeiro da Silva para fazer parte da segunda secretaria. Convido o vereador Everton Salles para fazer parte da vice-presidência. Convido o excelentíssimo senhor vereador Zenildo Sal Munduruku para efetuar a leitura do texto bíblico. Bom dia, senhoras e senhores. Vou fazer uma leitura bíblica aqui. É de Mateus 21 a 22, sobre a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizeis aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Que Deus seja louvado. Amém. Agradecemos aqui a presença do público presente, nosso pastor lá da Igreja Quadrangular e os demais membros daquela instituição. Muito obrigado aí pela presença aqui conosco. Autorizo o primeiro secretário, o excelentíssimo senhor vereador Zenildo Sal Munduruku, a fazer chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, fazer a chamada da lista da presença dos senhores vereadores para a segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do segundo período da 9ª legislativa da Câmara Municipal de Jacareacanga, realizada em 14 de novembro de 2025. O vereador Antônio Mendes Cardoso. Presente, excelência. O vereador Everton Araújo da Costa. Ausente. Vereador Sandro Aru, ausente. Vereador Marivaldo Ribeiro de Sá. Presente, excelência. Vereador Elisiário Cristi Munduruku, ausente. Gerson Barbosa Manuari Munduruku, ausente. Manuel Júnior Ribeiro da Silva. Vereador Everton Salles da Silva. Presente, excelência. Vereador Silvio Stedley, ausente. Vereador Neymar Xavier de Oliveira. Presente, excelência. E vereador Zenildo Sal, presente. Essa é a lista, presidente. Obrigado, excelentíssimo vereador. Autorizo o segundo secretário, o excelentíssimo senhor vereador Manuel Júnior Ribeiro, efetuar a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta Casa de Leis e encaminhamento de projetos de lei, projeto de resolução, requerimento e indicação com a duração máxima de 40 minutos, conforme parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Meu muito bom dia a todos que se fazem presente.
Igreja do Evangelho Quadrangular, ofício número 001/2025, Jacareacanga, Pará, dia 12 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação do uso da palavra em tribuna. Senhor presidente, venho através deste instrumento cumprimentar Vossa Excelência e solicitar o uso da palavra em tribuna na segunda sessão ordinária do segundo período da 9ª legislatura, que se realizará no dia 14 de novembro de 2025. A referida solicitação será para tratar de assuntos pertinentes ao aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Era o que tinha a tratar. Retiro o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Walter Teixeira da Silva, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Justificativa. Jacareacanga, Pará, 14 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente Nobres Edes, venho perante Vossa Excelência justificar minha ausência da segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de novembro do segundo período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que se realizará dia 14 de novembro de 2025, por estar tratando de assuntos particulares, não podendo assim estar presente nesta egressa Casa de Leis. Era o que tinha a justificar Everton Araújo da Costa. Justificativa. Jacareacanga, Pará, dia 10 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga. Senhor presidente Nobres Edes, venho perante Vossa Excelência, Vossas Excelências, justificar minha ausência da segunda sessão realizada no dia 14 de novembro de 2025 na Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, por estar em viagem parlamentar dia 11 a 20 de novembro de 2025, onde estarei cumprindo a agenda parlamentar na cidade de Belém, Pará, participando do evento internacional COP30, não podendo assim estar presente nesta egressa Casa de Leis. Era o que tinha a informar. Respeitosamente, Elisiário Cristino Munduruku. Justificativa. Jacareacanga, Pará, dia 7 de novembro de 2025. A Vossa Excelência Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga. Senhor presidente Nobres Edes, venho perante Vossas Excelências justificar minha ausência na segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de novembro do primeiro período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que se realizará dia 14 de novembro de 2025, por estar cumprindo agendas parlamentares nos períodos de 10 a 20 de novembro do ano corrente, participando do evento da COP30 até a capital do estado do Pará, Belém. Não podendo assim estar presente nessa egressa Casa de Leis, era o que tinha a justificar. Respeitosamente, Sandro Arum Munduruku. Justificativa. Jacareacanga, Pará, dia 7 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga. Senhor presidente Nobres Edes, venho perante Vossa Excelência informar minha ausência na segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de novembro, do segundo período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que se realizará dia 14 de novembro de 2025, por estar cumprindo a agenda parlamentar no período de 10 a 20 de novembro de 2025, na cidade de Belém, Pará, no evento da COP30. Não podendo assim estar presente nessa egressa Casa de Leis, era o que tinha a informar Silvio Stedley, vereador PSB. Justificativa. Jacareacanga, Pará, dia 12 de novembro de 2025. A Vossa Excelência Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga. Senhor presidente Nobres Edes, venho perante Vossas Excelências justificar minha ausência na segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de novembro, do primeiro período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que se realizará dia 14 de novembro de 2025, por estar cumprindo a agenda parlamentar nos períodos de 10 a 20 de novembro do ano corrente, participando do evento da COP30, até a capital do estado do Pará, Belém. Não podendo assim estar presente nessa egressa Casa de Leis, era o que tinha a justificar. Respeitosamente, Gerson Barbosa Manuário Munduruku, vereador Republicanos. Câmara Municipal de Jacareacanga, legislando com transparência, Gabinete da Presidência. Ofício número 317/2025, Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Jacareacanga. Jacareacanga, dia 12 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo José Renan Vasconcelos
Calheiros Filho, Ministro dos Transportes, Brasília, Distrito Federal. Prezada Excelência, com os nossos cumprimentos, viemos por meio deste ofício apresentar a Vossa Excelência a grande utilidade da BR-230, onde atualmente está intrafegável e às vésperas do inverno amazônico, a tendência é sua interdição, deixando cidades que dependem da BR em total prejuízo. O asfalto da BR em questão traz desenvolvimento para a região distante, como se sabe. Há duas florestas nacionais, a Flona do Quepuri, que se encontra em pleno funcionamento na extração de madeira por mais de 30 anos, e a Flona Amana, que está em processo final licitatório. Nesse sentido, onde já existem processos quanto às áreas que circundam a BR, se pede que inclua no PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, o trecho de aproximadamente 470 quilômetros entre o município de Itaituba e divisa do estado do Amazonas, quanto ao asfaltamento de seu perímetro. Se sabe que é procedimento de alto custo, mas empenho e intercessão de representante do povo junto ao governo federal. Tal sonho pode se tornar realidade para esse povo sofrido que mora na região. Na conjuntura atual, nosso apelo reveste-se de desespero, preocupados com a não trafegabilidade da rodovia. Diversos pontos críticos se multiplicaram em decorrência do rigoroso inverno amazônico de 6 meses de chuva na região, somando a ausência de manutenções e conservações adequadas. A rodovia encontra-se em risco iminente de causar o desabastecimento de víveres e combustíveis essenciais para a manutenção da nossa usina. O desabastecimento, termo diesel, que fornece energia à cidade e para as áreas de produção rural. Vale ressaltar que a situação já afetou inclusive o transporte escolar dos alunos da zona rural. Diante do exposto apelo, apelamos diretamente a Vossa Excelência para que, em caráter de urgência, inclua no PAC Plano de Aceleração do Crescimento para o asfaltamento entre o trecho rodovia que se estabelece entre Itaituba, Pará e divisa com o Amazonas, que tem aproximadamente 470 quilômetros entre o município de Itaituba, a divisa do estado do Amazonas. Atenciosamente, Antônio Mendes Cardoso e Sebastião Aurivaldo Pereira. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, sede do DENIT em Brasília, Distrito Federal. Diretor-Geral, Coordenação de Assuntos Parlamentares, ofício de número 2996/2025, ao senhor Dom Marques Anveres de Mendonça, chefe de Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, substituto do Ministério dos Transportes, Esplanada dos Ministérios, bloco número 6º, andar sala 612, Brasília, Distrito Federal. Referência, ofício de número 1785/2025, processo de número 5.419.000, na origem. Assunto, pavimentação da rodovia BR-230, inclusão no novo PAC Obras. Senhor chefe, trata-se do ofício de número 317/2025 da Câmara Municipal de Jacareacanga, ao qual requer que seja incluído no novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC a obra de pavimentação da rodovia BR-230, no trecho de 470 quilômetros entre o município de Itaituba, do estado do Pará, e a divisa com o estado do Amazonas. A esse respeito, de ordem do diretor-geral e conforme a análise em área técnica, informo que a proposta de inclusão do empreendimento na carteira do novo PAC foi encaminhada a este Ministério, por intermédio do ofício Ministério, primeiro esse ofício, COTED DG DENIT sede, abre parênteses, 2.287/4.842, fecha parênteses, com vistas à doação das tratativas administrativas necessárias à análise de deliberação quanto à inclusão pleiteada. Ademais, cabe destacar que a gestão do programa é de responsabilidade da Casa Civil da Presidência da República,
a quem cabe decisão final da sua inserção no referido programa. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais estabelecimentos. Anteciosamente, assinado eletronicamente, Jim Kleber Mendes, chefe de gabinete. Quero ver a parte que está descrita aqui. Achei. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, sede DENIT em Brasília, Distrito Federal. Diretor-Geral, Coordenação de Assuntos Técnicos, ofício de número 2940/2025, DG, COTED/DG, DENIT, sede, Brasília, data da assinatura eletrônica. Ao senhor Alain Magalhães Machado, diretor de Obras Públicas, Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário, Ministério dos Transportes. Explanado dos Ministérios, Bloco R, ED, anexo Ala Oeste, quarto andar, sala 414. Assunto: atualização das informações dos empreendimentos do PAC. Senhor diretor, cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao ofício de número 22/2024, por meio do qual essa Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, SNTR/MT, em referência à mensagem eletrônica da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, que se refere às orientações para a inclusão, alteração e exclusão de ações e empreendimentos da carteira do novo PAC, com o intuito de fundamentar a abertura dos processos a serem submetidos ao CG PAC, encaminhada para a ciência os novos procedimentos para solicitações sobre o tema, ressaltando para a importância do atendimento dos itens 2º, 3º e 5º, lá dispostos, bem como informado que a legislação pertinente ao novo PAC e a lista consolidada de ações do programa estarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico. Está aqui, acabando. Pavimentação da rodovia BR-230/Pará. Letra A. Descrição do empreendimento, obra de construção e pavimentação da rodovia BR-230. Letra B. Localização da BR-230, trecho travessia do Rio Araguaia, divisa com Pará, Amazonas e Igarapé Palmares. Subtrecho entre Nambuai, acesso oeste, Jacareacanga. Letra C. Justificativa do mérito. A pavimentação da BR-230 Pará, entre Itaituba e Jacareacanga, e a divisa do estado do Amazonas possui importância estratégica e socioeconômica para a região. A obra proporcionará melhoria da mobilidade e acessibilidade às comunidades ao longo do trecho, além de impulsionar o desenvolvimento econômico da microrregião do Tapajós, com impactos diretos sobre o escoamento das produções, entre parênteses, extratativas, pecuária e agrícola, fecha parênteses, principalmente de grãos, soja e milho, que vem adentrando aquela região, sendo estes grandes componentes positivos da balança comercial brasileira. A rodovia em questão poderá ser classificada como rodovia brasileira. A rodovia em questão poderá ser classificada ondulada classe 3, conforme as características locais e padrão de uso. Adicionalmente, o empreendimento favorecerá o turismo e contribuirá para a integração logística regional. Meta: executar a construção e pavimentação da rodovia BR-230 no trecho especificado, totalizando a extensão de 430 quilômetros. Custo total R$ 974.189.532,40. Data de início: janeiro de 2027. Término previsto: dezembro de 2037. 2037. Ademais, informou o seguinte: a inclusão deste novo empreendimento no programa atenderá vários critérios que foram estabelecidos inicialmente para a confecção da carteira do programa do novo
do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, além de coaduar com vários objetivos estabelecidos no decreto de instituição do programa. Isto posto em caminho o presente para conhecimento das informações ora prestadas, imediatamente, conveniência e oportunidade, promoção das tratativas necessárias à inclusão sugerida, colocando-me à disposição para ulteiros esclarecimentos e tratativas que se fizerem necessárias. Respeitosamente assinado Fabrício de Oliveira Galvão, diretor-geral. Você vai querer falar uma parte sobre isso? Calma, meu pastor, está acabando. Tem que seguir a rédea aqui. Projeto de Decreto Legislativo de número 001/2025, de 10 de novembro de 2025. Dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito à senhora Daniele da Silva Barros. A Câmara Municipal de Jacareacanga, em sessão realizada no dia 28 de novembro de 2025, aprovou e o presidente do Poder Legislativo promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo número 1. É concedido o título de honra ao mérito à senhora Daniele da Silva Barros, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Jacareacanga, Pará. Indicação de número 023/2025, de 12 de novembro de 2025. Autor. Não, você quer outra? Vai também essas indicações? Não. O Calabá. Então pega então pra ti, então. Peço aos colegas que acompanhem aí a leitura da pauta, que aqui que foi retirado aqui, porque tinha uns decretos legislativos. Decreto legislativo não tramita, então, quando eu olhei aqui na pauta, eles não estão na pauta para ser votado. Então, decreto legislativo se lê e vota na mesma sessão. Então, vou fazer a leitura aqui da pauta. Gabinete da Presidência da Mesa Diretora. Pauta da sessão. A Presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga, no uso de suas atribuições legais, amparado nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 06/2017, datada em 29 de novembro de 2017, de este Poder Legislativo, convoca e dá publicidade a todos que encontram-se em pauta da segunda sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2025, no local e horário de costume, as proposituras abaixo relacionadas. Propositura 1. Indicação de número 23, 2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: para que se estude a viabilidade da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fazendeiro, localizada às margens do rio Tapajós, pertencente ao município de Jacareacanga. Autoria: Everton Araújo, MDB. Propositura 2. Indicação número 39, de 2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: construção de canteiros centrais e instalação de meios-fio nas principais avenidas do bairro Bela Vista.
Autoria Everton Salles, republicano. Propositura 3, indicação de número 040/2025, de 12 de novembro. Finalidade: construção de canteiro central e alargamento da avenida no sentido que dá acesso à ponte de concreto no bairro São Francisco. Autoria Everton Salles, vereador do Republicano. Propositura 4, indicação número 041, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: melhoria do sistema de abastecimento de água potável no bairro Bela Vista. Autoria Everton Salles, republicano. Propositura 5, indicação de número 042 de 2025, de 12 de novembro de 2025. Implantação de arborização e jardinagem nas vias públicas do bairro São Francisco com o plantio de ipês, oitis e outras espécies ornamentais de jardinagem. Autoria Everton Salles, do Republicano. Jacareacanga, Pará, 14 de novembro de 2025. Antônio Mendes Cardoso, presidente do Poder Legislativo. Presta a caneta do senhor aqui, que deixaram eu sem caneta aqui. Autorizo o segundo secretário, o excelentíssimo senhor Manuel Júnior, a fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2025. Senhor presidente, peço a dispensa da ata. Requerimento verbal do vereador Marivaldo para a dispensa da leitura da ata está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, dispensa da leitura da ata. Aqui nós temos o ofício do pastor lá da Igreja Quadrangular, pedindo o uso da tribuna. Eu consulto aos colegas se está ok, se o pastor. Então, convido aqui o Walter Teixeira da Silva, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, para fazer uso da tribuna por 5 minutos, excelência. Pode pôr para lá agora. Graças a Deus. Senhoras e senhores, cordial bom dia a todos. Na pessoa do meu amigo e irmão em Cristo, vereador Manuel Júnior, quero saudar Vossa Excelência, senhor presidente desta casa. Na sua pessoa, senhor presidente, quero cumprimentar toda a mesa diretora. Na pessoa do meu irmão vereador Xavier, quero cumprimentar todos os demais vereadores. E nessa manhã também estamos aqui com alguns líderes da Igreja Quadrangular, na pessoa do diácono Adriano, nosso diácono na Igreja Quadrangular há muitos anos. Quero cumprimentar todos os que estão presentes no plenário. E no nome do Senhor Jesus, quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, YouTube, Instagram, através da emissora de rádio. Muito bem, queridos, eu sou o pastor Walter da Igreja Quadrangular, alinhando essa semana com o vereador Manuel Júnior e com o presidente da Câmara, solicitamos essa oportunidade, mas antes de entrar na nossa pauta principal, eu queria, muito rápido, trazer uma palavra na Bíblia Sagrada, em Êxodo, que fala sobre um grande gestor, fala sobre Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para conduzir um povo que estava num sofrimento muito grande, na escravidão, e o Senhor o escolheu para conduzir até uma terra próspera.
Acreditamos nós que a missão espiritual, ela não é muito diferente da natural, porque o propósito é o mesmo, é melhorar, é buscar melhorias para a população, para as pessoas. E como gestor espiritual, como líder de uma grande igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, também tenho essa responsabilidade de conduzir nossos adeptos para uma cidade, segundo a Bíblia, uma cidade santa, e aqui na terra uma cidade melhor. E podemos então medir o grau de dificuldade, senhores, que é poder conduzir esse povo, correndo atrás de melhoria, para que as pessoas possam ter a cada dia o prazer de viver melhor com suas famílias. Moisés foi um vencedor, e é nesse líder que nós nos inspiramos, e quero pegar uma fala, Excelência, senhor presidente, no momento da trajetória na vida de Moisés. Ele passou por uma dificuldade, o povo meio que se desalinhou com Deus, e Deus tomou uma decisão, vereador Manuel Júnior, se retirar do meio do povo. E chamou Moisés e comunicou essa decisão. Disse Deus: Moisés, vou cumprir o que eu prometi. Você vai levar o povo para a terra que mana leite e mel. Porém, disse Deus, eu não irei, porque houve uma corrupção. A Bíblia diz então que Moisés analisou aquela palavra que Deus falou e também tomou a sua decisão. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Ponto. Entendemos nós, como pregador do Evangelho, que a corrupção sempre existirá, mas todo homem tem um livre-arbítrio, poder de decisão, poder de escolha, para decidir o seu caminho. Moisés estava dizendo: Senhor, que prazer há eu chegar na terra prometida sem a tua presença. Como pregador do Evangelho, nós sempre falamos que prazer há alcançar um sonho, um projeto, um ideal sem a presença de Deus. Não há prazer nenhum. Então, senhores, vocês convivem diariamente buscando, como já falei, melhoria para a nossa cidade. Sempre haverá proposta para desalinhar do caminho certo, mas a decisão final é dos senhores. Eu lhe digo, vocês têm experiência de grandes homens no segmento de vocês com futuro promissor, que hoje perderam a voz, a vez, a popularidade, o respaldo pela corrupção. Então, meu desejo é que os senhores possam continuar alinhado com a palavra e com o sonho de poder buscar melhorias para a nossa cidade. Eu quero agradecer por essa parte e dizer aos senhores e à população do nosso município que esse mês a Igreja do Evangelho Quadrangular está em festa no Brasil. Em janeiro desse ano completamos 102 anos. A Igreja Quadrangular, ela é americana, veio dos Estados Unidos. E esse mês de novembro estamos completando 74 anos no Brasil, estamos completando 52 anos no Pará, estamos completando 49 anos na região de Itaituba, e para a glória de Deus, amanhã estamos completando 29 anos de evangelização pela Igreja do Evangelho Quadrangular em Jacareacanga. Devemos isso a Deus e também aos senhores que sempre estão contribuindo com a Igreja do nosso Senhor. E eu vim aqui, nessa manhã, fazer pessoalmente o convite aos senhores, na pessoa do presidente, convidar todos os vereadores que estão presentes em nossa cidade, externar também o convite, se o presidente puder, lhe serei grato, falar com a autoridade maior desse município, senhor prefeito, que sempre está contribuindo com a igreja. E nós estamos com uma programação organizada e montada, preparada para sábado e domingo, onde vamos comemorar 29 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular nessa cidade. 29 anos de muitas bênçãos, de muitos milagres, de muitas respostas, e quero finalizar minha fala dizendo que o nosso propósito é que Deus abençoe Jacareacanga. Oramos por isso, como diz e manda a palavra do Senhor. O prefeito
não tenho muita afinidade, mas tem aberto o coração e tem deixado as portas abertas para poder contribuir com a igreja. Sabemos que há alguns imprevistos, mas nós consideramos que as demandas são muito grandes, mas agradecemos aquilo que temos sido atendido no nome do Senhor Jesus. Fica aqui a minha gratidão, e para não ficar só nas palavras, eu queria pedir humildemente, Vossa Excelência, presidente desta casa, que ficássemos em pé por 30 segundos ou por 1 minuto, para que pudéssemos fazer uma oração por nossa cidade, por cada um dos senhores e por cada família que representa esse município. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nesse momento a palavra é gratidão por esse mês de vitórias da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, Pará, região de Itaituba e na cidade de Jacareacanga. E aqui na Casa de Leis, na Câmara do nosso município, na pessoa do presidente e dos vereadores presentes e dos demais vereadores, nós invocamos o teu nome, pedindo a bênção sobre essa cidade, pelo poder executivo e todos os seus secretários, pelo poder legislativo, judiciário, que o Senhor abençoe as autoridades civis, militares, eclesiásticas da nossa cidade, cada família, que o Senhor possa iluminar, direcionar esta casa, na pessoa do presidente e todos os funcionários que compõem essa família, que o Senhor abençoe poderosamente a Igreja Quadrangular e todas as igrejas evangélicas de Jacareacanga. Eu profetizo que essa cidade é conhecida e será conhecida como uma cidade próspera e abençoada em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor dessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos aí ao pastor Walter, dizer a ele que essa casa está sempre de portas abertas, não só para a Igreja Quadrangular, mas para qualquer outra instituição religiosa do nosso município, porque eu sempre falo, quem leva a palavra de Deus, quem vai ouvir a palavra de Deus, está nos ajudando até no trabalho social do nosso município. Aproveitando aqui que o pastor convidou os vereadores, mas não convidou a população de Jacareacanga, quero aqui convidar toda a população de Jacareacanga para estar aqui nos festejos da nossa Igreja Quadrangular do nosso município, né? Ali na sede, né, aqui no centro, né, pastor? Sábado e domingo, vamos lá prestigiar e orar a Deus pelo bem-estar da nossa cidade e da nossa população. Muito obrigado, pastor. Passo os trabalhos para o grande expediente, para o uso da tribuna, para a discussão por parte dos vereadores inscritos pela ordem, para usar da palavra por 10 minutos, com direito à parte, conforme parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Pela ordem escrita, convido o excelentíssimo vereador Neomar Xavier de Oliveira para fazer uso da palavra, 10 minutos, com direito à parte, excelência. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, em seu nome eu cumprimento a mesa, em nome do nobre colega vereador Marivaldo, cumprimento os demais vereadores, quero cumprimentar também o público presente, cumprimentar aos ouvintes da Rádio FM e aproveitar também essa oportunidade, quero registrar aqui a presença aqui do nosso amigo pastor Manuel dos Santos, professor Antônio Brelage, meu amigo ali, inseparável, senhor Adriano, meu amigo Raimundo, e todos aí, seja bem-vindo a esta casa. Quero também parabenizar o pastor Walter, da Igreja Quadrangular, pela palavra que
seja bem-vindo e que nós, principalmente nós vereadores, possamos refletir esta palavra, porque nós sabemos que a corrupção ela vem desde o início do mundo, mas Deus deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho, mesmo sabendo que vamos colher aquilo que plantamos. Senhor presidente, eu assinei por último aí, que eu nem ia falar, mas já tive várias reclamações sobre o trânsito. E temos os nossos agentes de trânsito, que está sobre o comando do nosso amigo Andrei, e gostaria de pedir para os nossos agentes, no sentido de cobrar mais, eu vou dizer infratores, porque o que a gente vê aqui em Jacareacanga, as pessoas empinando moto, crianças, e eu sei que o trânsito ainda falta algo para ser regularizado, mas todo cidadão tem o poder de polícia, o poder de prender o veículo, no caso, quando é conduzido por crianças, jovens, de menores. Então eu peço a vocês que façam isso para que possa continuar disciplinar essas pessoas. Tem muitos pais que até acham bonito o filho andar de moto e dizer: meu filho tem 10 anos, meu filho tem 12 anos e sabe andar de carro, sabe andar de moto. Sim, mas deveria ter o lugar e o momento. Não colocar, deixar um veículo na mão de uma criança, de um jovem, na rua, colocando em risco a vida das pessoas. Eu acredito que, assim como eu estou pedindo, eu acredito que os senhores agentes de trânsito têm o total apoio de cada um vereador aqui desta Casa de Leis. Nós precisamos corrigir, procurar corrigir, porque já teve vários acidentes graves, já teve morte aí, um dia desse aí parece que uma senhora faleceu aí, empinando moto. Então a gente tem que ajudar aos agentes de trânsito para que tomem as devidas providências. Quero falar também da Polícia Militar. O comandante estava aqui ainda agora, mas eu acredito que ele deve ter saído. Então tem vários, não vou dizer reclamações, mas tem vários pedidos, principalmente dos comerciantes, pedindo para que a Polícia Militar possa fazer o seu PO, policiamento ostensivo, principalmente no centro da cidade. Nós sabemos que o movimento em nossa cidade diminuiu muito, mas a presença da Polícia Militar faz com que coibir algumas pessoas que estão mal intencionadas para cometer roubos na nossa cidade. Então, espero que essas minhas palavras cheguem até o conhecimento do Tenente Araújo, para que tome as devidas providências. A viatura, junto com o policiamento, permanece mais nas estradas do que na cidade. E nós sabemos que tem poucos policiamentos, tem poucos policiais, tem poucas viaturas. Então, eu acho que deve dar mais atenção na área urbana. Sabemos também que o serviço que eles estão fazendo na Transamazônica, na rodovia federal, é legal, no sentido de fazer a revista nos veículos,
eles estão atrás de droga e armas. Está correto. Muitas vezes as pessoas reclamam também, é o modo de agir, de se dirigir às pessoas, principalmente com armas na mão. E o policial, ele tem obrigação de conhecer cada cidadão que reside em Jacareacanga. Quando nós fizemos o curso de cidadão, para proteger o cidadão, a gente tem a obrigação de conhecer as pessoas de cada bairro. E eu considero Jacareacanga como um bairro, vamos supor, de Itaituba ou Santarém. Então, nós temos esta obrigação de conhecer as pessoas. E nós sabemos também que tem que ser revistados, porque muitas vezes a gente confia, porque é amigo, porque é filho, e é ali que vem a droga, é ali que vem o armamento. Então, tem que ser revistados. As pessoas reclamam também o modo de, já falei, o modo de agir, tudo bem. Então, eu gostaria que o tenente tomasse conhecimento e botasse em prática, conversasse com seus subordinados para que o serviço da Polícia Militar seja elogiado, seja aplausível aqui em Jacareacanga. Jacareacanga é um local muito bom de trabalhar. Agora, tem muitas pessoas, no caso, traficantes, se dependesse de mim, quando eu pegasse um traficante, eu virava o nariz dele lá para o rumo das costas, para nunca mais ele trazer droga para a nossa cidade e até invadir as residências dos pais que estão trabalhando para dar educação, dar o alimento para suas crianças e trazer a droga para a nossa cidade para incentivar nossas crianças a fumar esse tipo de entorpecente. Eu não vou falar aqui como o nosso presidente, que o usuário é vítima. Não, quem tem que sofrer as consequências é o traficante. Se não tiver o traficante, os usuários não vão comprar drogas. Então, eu espero que o tenente seja mais rígido para que tome as devidas providências. Senhor presidente, era somente isso aí, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, excelência. Dizer ao senhor, no que toca a questão dos motoqueiros e do pessoal das crianças andando de moto, começou aqui praticamente só eu falando dessa questão dessas pessoas que conduzem o veículo irresponsavelmente. Inclusive, eu sofri até retaliação na porta de casa lá, que até racha passaram a fazer na porta da minha casa, portanto eu falar aqui na tribuna. Mas graças a Deus, a polícia deu uma amenizada boa quanto isso, porque, Xavier, vou lhe contar, viu? Tem dia que eles dão tanto tiro na porta de carro lá com essas motos que a gente pensa que é uma bomba. E eu acho que isso é na cidade inteira. Então a gente pede também aí a Polícia Militar, o Contranja, que dê mais uma apertadinha nessa questão desses nossos condutores de moto. Convido o excelentíssimo vereador Ayrton Salles da Silva para fazer uso da palavra, 10 minutos com direito à parte, excelência. Senhor presidente, apresentando Vossa Excelência, Antônio Mendes Cardoso, nosso querido Goiano, em nome do vereador Manejinho, cumprimentar os demais vereadores presentes, cumprimentar também o pastor da Igreja Quadrangular, aqui presente, toda sua membresia. Quero cumprimentar o meu amigo Antônio Brelaz, pastor Manuel dos Santos, Fabinho Republicano, os demais que estão aqui presentes. Para nós é de grande alegria estar aqui com vocês. Quero também desejar aqui um bom dia para toda a população de Jacareacanga, para minha mãe,
minha tia Mila, os pastores que estão sempre orando por nós. E dizer, senhor presidente, que é importante estar nesta casa fiscalizando e defendendo o povo de Jacareacanga. Quero externar aqui a minha gratidão pela recepção que estive ali no Hospital Municipal, fiscalizando a farmácia básica. Foi um pedido da população e eu quero aqui destacar os servidores que me acompanharam e que me receberam, que foram Nicolas Renato da Silva e Luciene Ferreira Lima, representante da farmácia básica do município, pelo esforço, né, pelo comprometimento e dedicação em atender a população de Jacareacanga. E, além disso, eles destacaram que toda a medicação atendida, embora a gente sabe que na farmácia básica algumas receitas de alguns medicamentos a gente não se encontra no SUS, mas que isso é normal em quase todo o território nacional. Enquanto isso, a prefeitura vem fazendo a sua parte, o prefeito e a nossa secretária Legioneta também, dentro da sua gestão, fazendo o seu papel de atender realmente a população que precisa dessa medicação. Senhor presidente, quero destacar também a questão da nossa iluminação pública. Recebi reclamação recente da rua Presidente Médici, vou citar a rua da Escola Irene Brelais, que é justamente nós conhecemos como Creche Irene Brelais, e a rua da SEMAT, que envolve a Secretaria de Obra, a Secretaria de Agricultura, e a SEMAT, ela está praticamente no escuro. E ontem eu fiz a vistoria de campo, né, em loco, e consegui destacar. Comuniquei já ao nosso diretor, comuniquei ao nosso secretário de urbanismo, nosso secretário também, nosso secretário Célio, e aí a gente precisa que seja atendido. Eles falaram que vão fazer o planejamento, mas há essa reclamação, acredito que é uma pauta que nós vemos debatendo desde o início da gestão, que é justamente a gestão pública voltada para a iluminação pública de nosso município. Senhor presidente, quero destacar também a questão da COP30, né? As ações da CEPLAN, da Secretaria de Meio Ambiente ali também. E a CEPLAN tem feito um papel importante justamente na defesa ali do nosso município, apresentando no cenário internacional. A COP30 que ela vem se destacando com 6 temas importantes, um deles que é justamente a redução dos gases de efeito estufa, o aumento ou adaptação às mudanças climáticas, garantir o financiamento climático para os países em desenvolvimento, impulsionar a energia renovável, proteger as florestas e promover a justiça climática. E dentro da COP30 nós temos algo importante que foi ganho pelo governo brasileiro, através da ministra Marina Silva, que é justamente o FFT, que é o Fundo Floresta Tropical para Sempre, que recebeu 6 bilhões só no primeiro dia da COP30. Inclusive o município de Jacareacanga, em meados aí de 2000, já apresentava projetos para o FFT, na pessoa do secretário na época, que era o José Gomes Filho e o Hélio Miranda, e era justamente para aquisição de equipamentos, através do projeto Faça Projetos, e também com a GTZ, que é uma cooperação alemã, o município também já participava. Então é necessário a gente se organizar também aqui com as nossas associações indígenas, para conseguir recursos do Fundo Amazônia. Nós precisamos aí de uma sede nova para as nossas associações, e esses fundos são fundos perdidos, né, que não precisam de ser repostos, e simplesmente a prestação de conta. Tanto o Fundo Amazônia como o FTT, eles têm aí suas proposições, e o município precisa se organizar para que possa receber esse recurso. Senhor presidente, também, com relação aos esportes do nosso município, quero destacar a secretária Luziane Nogueira, o diretor Wagner Mendes, pelos campeonatos de vôlei, né, futsal e futevôlei do nosso município, e nós estamos agradecidos, acompanhando todo o processo, e até o dia 13 vamos ter diversas atividades em nosso município, justamente para a valorização do esporte através da educação. Eu tive também acompanhando, senhor presidente, o FNDE, a equipe do FNDE fez a fiscalização da merenda escolar, através de denúncia pública, o próprio Ministério Público Federal pediu que eles fizessem vistoria, e acompanhei constantemente ali com a nossa secretária Luziane. Inclusive eles destacaram a questão da organização aqui na sede da merenda escolar. Assim como também eles destacaram que haverá, por exemplo, no PNAE, o ano que vem, o percentual de 45% da compra mínima dos produtos da agricultura familiar. Hoje o estabelecido é 30%, que é obrigatório ir para a merenda dos alunos, né? A macaxeira, o açaí, a mandioca, né? No caso a farinha.
e a banana, enfim, outros produtos da agricultura familiar, o exigido, o mínimo é 30%, pela compra direta dos nossos produtores, e agora, o ano que vem, passará a ser exigido o mínimo de 45%. A prefeitura já vem comprando esse percentual, acredito que o estabelecido, que a gente precisa chegar até os 100%, que eu acredito que é o essencial. Senhor presidente, quero destacar também a ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é justamente a ADI 708-07, sobre as emendas impositivas. O STF, ele, através do ministro do Supremo Dias Toffoli, ele recomendou que, embora a Constituição Federal admita a execução das emendas obrigatórias individual e de bancário, que está expresso no artigo 166, no parágrafo 11 e 12, essa ação ela aplica-se exclusivamente ao Congresso Nacional, composto de duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Ou seja, as nossas emendas positivas que eu venho trabalhando aí com o vereador Manuel Júnior, aliás, todos os vereadores fazendo planejamento. O meu planejamento era voltado para as nossas escolas dominicais, o apoio às nossas escolas dominicais, como os equipamentos, né, computadores, quadros, enfim, até mesmo estruturas, salas para nossas escolas dominicais, e para as associações de jiu-jitsu, compra de kimonos, né, construção de sedes, as nossas associações também, aí a Associação do Paulo, e aí uma decisão monocrática do Supremo Dias Toffoli praticamente está anulando todo esse procedimento, ainda vai ser votado ainda pelo plenário do Supremo, mas que vai invalidar todo o nosso planejamento aqui nessa casa. O que eles alegam? Que o Estado, né, a Assembleia Legislativa dos Estados, isso foi uma decisão que ele tomou com base ali no Estado do Mato Grosso, que vai servir para todo o território nacional. E aí o Estado e os municípios não têm competência, no caso as emendas impositivas, elas saem desse cenário justamente se aplicando simplesmente à Câmara do Deputado e o Congresso Nacional, conforme ele justifica que está expresso na Constituição Federal. E aí, senhor presidente, eu quero também destacar a nossa Igreja Quadrangular, parabenizar por mais um ano, né, pela festividade. Obrigado pelo convite, pastor. E também destacar que a Igreja Quadrangular foi a minha casa. Toquei ali por 2 anos, ainda é a minha casa, os irmãos da Quadrangular me conhecem. Tenho a Igreja Quadrangular no meu coração, ali o saudoso pastor Ricardo, né, que sempre me tratou com muito carinho, e toda a igreja também. Quero dizer, senhor presidente, que a Igreja Quadrangular, ela é uma igreja que ela tem ali o seu vínculo voltado ao trono de Deus, a sua simbologia, na verdade. Ela foi inspirada pelo fundador Aimé Semple McPherson, em 1922, e o termo representa os 4 pilares do ministério de Jesus e se baseia no versículo de Ezequiel, capítulo 1, que descreve as 4 criaturas, né, ou seja, os querubins, cada um com 4 faces, o homem, o leão, o boi e a águia. Então, assim, enquanto Ezequiel ele tinha uma visão, aliás, enquanto Isaías teve uma visão vertical, né, via ali os querubins, aliás, os serafins que estavam com 6 asas, que estavam acima ali do trono, sobrevoando. Ezequiel teve uma visão vertical, ele viu que estava embaixo do trono de Deus, ali, movimentando, né, 4 rodas. É como se eu olhasse para esse teto aqui embaixo tivesse os querubins, e acima desse teto estivesse Deus assentado. Era essa a visão de Ezequiel. E essas 4 simbologias das 4 faces desses querubins, homem, leão, boi e águia, que surgiu aí o termo quadrangular pela fundadora em 1922, que é uma igreja querida em Jacareacanga, uma igreja respeitada por todos nós. Senhor presidente, não tenho tempo, eu quero apresentar ainda minhas emendas impositivas. Eu sei que, por regra, pelo regimento, eu poderia até ter os meus 5 minutos para me apresentar, mas eu queria destacar agora, até porque ainda tenho esse tempinho, que é justamente a construção de canteiros centrais e instalação de meio-fio nas principais avenidas do bairro Bela Vista. Nosso bairro Bela Vista, há 20 anos aí, nós precisamos de pavimentação asfáltica e também uma nossa arborização. E também a construção do canteiro central e alargamento da avenida no sentido que dá acesso à ponte de concreto do bairro São Francisco. Quem sai da ponte de concreto e vai entrar no bairro São Francisco, parece que a rua vai se estreitando e os carros vão, parece que se esfregando um no outro ali. Estou usando uma linguagem mais popular para o povo entender. A gente precisa alargar aquela rua ali e também fazer um canteiro central, se possível. Se não,
fazer simplesmente o alargamento daquela rua que dá acesso. A outra, senhor presidente, a minha emenda positiva, a melhoria do sistema de abastecimento de água potável do bairro Bela Vista. Nós temos já um sistema estabelecido, foi R$1 milhão da hidrelétrica Teles Pires, no entanto, o nosso bairro continua sem água. Né? Algumas avenidas no escuro também, mas nosso bairro Bela Vista está sem água e precisamos retomar esse programa, esse projeto, né, para atender nossa população. A outra seria a implantação e arborização de jardinagem nas vias públicas do bairro São Francisco, né, com oitis e ipês. Eu arborizei a cidade durante 10 anos, como secretário de Meio Ambiente, e eu espero que a nossa Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo também trabalhem ali os meio-fios, as pavimentações, aliás, os canteiros centrais, e possamos retomar esses programas que são importantes, transformar Jacareacanga uma cidade modelo, uma cidade verde, que esse sempre foi o meu sonho. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade e volto a me destacar, a me pronunciar conforme demanda o nosso regimento. Muito obrigado. Obrigado, excelência, vereador Efton Salles. Convido o vereador Manuel Júnior Ribeiro da Silva, faz uso da palavra, 10 minutos com direito à parte, excelência. Mais uma vez, meu muito bom dia a todos que se fazem presente, aos internautas que nos assistem pelo YouTube, aos ouvintes da rádio, aos presentes aqui no plenário, né, nossa alegria. Começar falando diretamente do pastor Walter, né, essa pessoa ímpar, super ansioso, que eu acho que tem TDAH, eu acho que tem, porque o homem é acelerado, o homem não para. Mais ou menos de uns 30 dias, mais ou menos de um mês para cá, presidente, eu vi, né, foi se intensificando, amanhã já é o dia, né, da festa da Igreja Quadrangular, o primeiro dia das 2 noites, e eu pude acompanhar de perto e ver, né, a preocupação do pastor Walter, esse nosso grande líder religioso, que Jacareacanga hoje é abençoado em ele ter sua família, né, pastor? Espero que seja algo que prolongue, não seja algo passageiro, né, que seja... Pastor Ricardo, que Deus o tenha em bom lugar, deu seu nome, deixou seu legado aqui na terra, em Jacareacanga principalmente. E assim, falar da Igreja Quadrangular é algo muito complexo, algo muito difícil de tentar fazer um resumo, até porque eu sou humilde e manso de coração o suficiente para falar que eu não conheço tudo sobre a história da Quadrangular. Né? Sei um pouco de onde ela veio, sei um pouco da questão da idade no Brasil, da idade no Pará e da idade no município de Jacareacanga. Só em Jacareacanga, a Igreja Quadrangular ela tem mais tempo de vida, vamos dizer assim, do que eu. Eu tenho 27, a igreja está completando 29, né? E eu espero em Deus que esse ano, pastor, seja um ano de aprendizado. Só está chegando agora, né? Tivemos alguns impasses, alguns embates pelo meio do caminho, mas através de muita oração, muito jejum, né? As barreiras estão se quebrando e gostaria muito de tirar esse momento todo, pastor, para dedicar especialmente à Igreja Quadrangular. Porque eu estou ali entrelaçado de um jeito ou de outro no dia a dia com o senhor, mesmo como eu falei, não estou ali diretamente, mas indiretamente com a sua pessoa, né? Me alegro, né, por ter o pastor Walter junto a nós. Agradeço também, pastor Walter, por o senhor estar dando credibilidade a esta casa, a esses vereadores, né, por o senhor estar tirando do seu tempo de vir aqui enaltecer o convite à população, aos vereadores. Então isso mostra que a gente tem crédito com o senhor, e eu espero que dentro desses 4 anos direto a gente possa continuar, né, esse vínculo, essa parceria, que eu tenho certeza que ainda tem muitos frutos para a gente colher, pastor. E como o senhor falou, né, não estava tão ansioso para fazer os 29 anos, queria deixar para os 30, mas eu tenho certeza que ano que vem a gente vai fazer uma festa muito mais bonita do que vai ser essa, pastor. Né, para a honra e glória do Senhor. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor, irmão Raimundo, irmão Cleito, pastora, irmã Renilva, Andressa, né, a todos que vieram, irmã Maria, que não está aqui. Queria falar, olhando nos olhos dela, que eu tive antes de ontem na rua da casa dela, e a rua do bairro dos Alagados, mais conhecida, está numa escuridão tremenda. Eu tive, juntamente com o pessoal da Secretaria de Obras, fiz um convite, me acompanharam e pude estar mostrando para eles o que vem acontecendo, né, que eu tenho certeza que aqui ninguém é cego. Às vezes a pessoa até se faz, mas não é. Né? Então, com muita educação, com muito respeito, pude também visitar alguns pontos muito críticos na cidade, que dentro de Jacareacanga ainda tem sim alguns pontos críticos, que precisa de um empissarramento, precisa de um asfaltamento, tem pontos sim que dá para olhar com mais carinho. Pude estar levando o nosso diretor de urbanismo, Tiago, me acompanhou, é um cara que está ombreado comigo ali, não tenho o que falar do Thiago, só agradecer pela parceria,
Tudo que a gente pede em nome da secretaria, em nome do prefeito, em nome da Câmara, ele está sempre atendendo. Então, isso é bom, parceria, né? Como eu sempre falo, a melhor coisa que tem é a gente ser gestão, a gente ser situação. Porque oposição, eu não sei como eu me ataria sendo oposição. Porque eu vejo que para a gente que já é situação, não é fácil as coisas, né? E para quem está do lado de lá. Mas assim, o prefeito Valdo é um cara de grande coração, a gestão dele está de braços abertos para receber a um todo, né? Nossos queridos colegas, vereador Gerson Barbosa Manuari, vereador Silvio Stedley, vereador Sandro, vereador Lisiário, eu peço que Deus abençoe a ida deles até a COP30, ao demais, vereador Tom, vereador presidente dessa casa, Antônio Goiano, também estará se deslocando até a COP30, né? Agradeço pelo convite, o presidente já me convidou justamente com o tio Tom inúmeras vezes para estar acompanhando, mas não senti no meu coração de estar indo nessa COP30, vou deixar para um outro momento, uma outra oportunidade, né? Peço que Deus abençoe. Pelo menos assim, cada um tem sua opinião, somos políticos hoje em exercício. Ao meu ver, a COP30 hoje, infelizmente, pelo menos para o município de Jacareacanga, eu espero que, através da secretária de Planejamento, Edilosa Viana, secretária de Meio Ambiente, Dona Stephanie, secretária de Assuntos Indígenas, seu Lenilson, possam estar trazendo frutos, né, frutos para o município de Jacareacanga, porque, assim, ao meu ver, a gente vai acompanhar inúmeras pautas, inúmeras reuniões, mas eu queria mesmo, de verdade, algo palpável, que a gente pudesse ver, né, olha, isso aqui é fruto da COP30 para o município de Jacareacanga, porque até então o governo federal, a gente sabe que Jacareacanga foi fundado praticamente através do garimpo, né, então a gente sabe as penalidades que a gente vem sofrendo, o garimpeiro sendo tratado como bandido. Então, eu, por ser de família garimpeira e por ter tido muito tempo da minha vida no garimpo, eu tenho o meu ponto de vista sobre isso. Não vou criticar de forma direta o governo federal, mas, atualmente, posso dizer, sem medo de me arrepender, eu sei que tem alguns parceiros aqui da esquerda, não vão me levar a mal, mas eu digo, o governo federal, atualmente, do governo do PT, não me representa. Falo isso abertamente, sem medo de retaliação, até porque eu convivo, tudo que eu tenho hoje, raízes, amizade, familiares, tudo que eu tenho eu construí nesse município. E eu tenho certeza que tem muita mais coisa para construir, né, ao longo do tempo. Mas com o governo federal, eu espero que pelo menos essa resposta que eles deram sobre a questão da pavimentação da BR-230 ao trecho de Itaituba, até o trecho ali da divisa com o estado do Amazonas, possa se concretizar realmente. É um projeto de longo prazo, de 10 anos, né? Pelo menos tivemos uma resposta, já é muita coisa. Tive presente com o Antônio Goiano, justamente com o Valdo, e o vereador Alberto Araújo também, no gabinete do Ministério dos Transportes. Fomos muito bem recebidos, não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Não só o município de Jacareacanga, mas os outros municípios em si abraçaram a nossa causa. Muita gente falando a mesma língua, muita gente falando por Jacareacanga. Então, eu acredito que isso foi um dos incentivos para que a gente tivesse a resposta desse ofício hoje. Foi muitas pessoas falando sobre a calamidade que é essa BR, infelizmente, né? Então, eu, pelo menos, quero ver para crer, para poder, igual São Tomé, meu pastor, eu gosto de ver para crer, né? Então, mais uma vez, né, gostaria de falar também sobre as indicações que eu fiz na semana passada, e agradeço aos nobres colegas vereadores por terem aprovado. Eu estava ausente, mas algumas indicações ao qual eu vejo que são necessárias no município. Tive uma conversa com a secretária de Saúde, dona Ledioneta, sobre essas indicações, e ela falou que já está na pauta para ser atendido, né? Fiz a indicação de um médico neuropediatra, né, especialista para as crianças com autismo e TDAH. E também fiz uma indicação de um médico psicólogo para compor, né, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que é necessário. E também fiz a indicação de um médico fisioterapeuta, né, para apoiar a recuperação da saúde de muita gente no município. Então, eu vejo que são situações. Jacareacanga é um menino ainda, pastor, ainda está engatinhando, 33 anos apenas de emancipação. Nosso município mais próximo do estado do Pará, Itaituba, está para 170 anos, salvo engano, Itaituba. Então, se pegar Itaituba, tem 3 vezes a idade de Jacareacanga. E às vezes a gente quer se comparar muito com Itaituba, mas andando por dentro de Itaituba, andando por dentro de Santarém, eu pude ver alguns trechos dentro da cidade que cabe uma caminhonete dentro. Dentro da cidade, trechos muito detalhados que eu pude ver com os próprios olhos e dizer: o povo reclama muito de Jacareacanga, mas Jacareacanga, se duvidar, é um lugar bom de se morar, é um lugar bom de se viver, né? Eu tiro por si pelo senhor, pastor, que veio, se adequou dentro do município, está se adequando cada vez mais. Parabenizo por essa iniciativa de estar também ampliando o prédio da Igreja Quadrangular, né? Em tão pouco tempo, o homem é danado, o homem já vem fazendo história, e eu lhe parabenizo devido a isso. E digo, as pessoas vêm aqui, a tribuna, ela é apenas um dos fatores do vereador.
Mas o trabalho do vereador não é só vir aqui falar. Até porque quem muito fala às vezes cansa. Eu já sou diferente, eu gosto de estar lá. E eu sou um vereador parceiro, participativo aqui dentro dessa casa. Tudo um pouco que eu vou fazer, eu gosto de convidar 3 ou 4, 5, 6 colegas. O presidente da Câmara não gosta muito de andar comigo, não sei porquê, mas volta e meia eu estou cutucando, bora presidente, mas vereador Tom, vereador Zenildo, vereador Marivaldo, né, agradeço demais por sempre estar me acompanhando. E eu digo o seguinte, a união faz a força, somos 11 aqui dentro. Né, então eu tenho certeza que se a gente andasse realmente aquilo que a gente prometeu em cima de palanque, que a gente ia estar aqui pelo povo, eu tenho certeza que essa cidade, os trabalhos estariam indo de vento e popa. Não vou dizer que não está indo, o prefeito Valdo é um cara que automaticamente já deixou seu nome na história. Outro prefeito para se igualar a Valdo do Posto, eu acredito que está para nascer ainda, ou talvez pode estar dentro desse parlamento aqui, não sei, posso estar falando bobagem, mas eu digo, o Valdo do Posto é um cara que surpreende a cada dia que passa. Pastor Walter, apesar de pouco tempo de Jacareacanga, mas já pôde ver que é uma pessoa de bom coração, prefeito, né? Infelizmente não é muito acessível, o homem é correria, o homem é escorregadio, nem sempre a gente está com ele. Espero que o meu presidente, se um dia tomar aquela cadeira do executivo, possa ser um prefeito participativo, um prefeito presente, viu, Antônio Mendes Cardoso? Estou aqui para cobrar, puxar a orelhinha do meu presidente, e é a única pessoa que a gente tem para fazer essa ponte no momento. É o líder do parlamento, que é o Antônio Goiano. E agradeço, presidente, pela sua parceria de sempre estar nos atendendo, sempre estar ombreado com a gente, eu só tenho a lhe agradecer por isso, né? Mas de antemão era isso, pessoal, só mesmo para não perder o costume de usar a tribuna, nem queria vir usar a tribuna, mas pediram, aqui estou eu, meu pastor, que Deus abençoe grandemente, viu, a sua vida, a vida da sua família, a vida da nossa igreja quadrangular. Eu tenho certeza que vai ser uma festa bonita, apesar dos imprevistos, né? E eu tenho certeza também que vocês vão estar lá, viu, vereadores? Xavier, Marivaldo, Zenildo, Tom, Goiano e os demais, viu? De antemão era isso, pessoal, eu peço que Deus continue abençoando a cada um de nós, com saúde, discernimento para conduzir os trabalhos, era isso. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um. Até a próxima. Vocês viram aí, é porque o vereador Manuel Júnior não ia usar a tribuna, ele não gosta de falar, tá? Convido o vereador Zenildo Sal para fazer uso da tribuna, 10 minutos com direito à parte, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por esse belo dia de sexta-feira. Também agradecer a presença das lideranças das igrejas aqui, do quadrangular, da igreja quadrangular, pastor Walter, o nosso amigo pastor Ali, também o nosso amigo que está presente aqui. Obrigado pela presença. Também gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, pela rádio. Também gostaria de mandar abraço para as aldeias que estão nos ouvindo, senhor presidente, pelas rádios, pelas redes sociais, pelo link que a gente sempre manda para as demais aldeias, para que eles também nos acompanhem à exceção dos trabalhos de cada um dos vereadores. Senhor presidente, queria destacar aqui a viagem que eu fiz nas aldeias Campinho, aldeia Curimã, aldeia Ariramba, Poxurebem e aldeia Boca das Piranhas. Na última sexta-feira, que a gente foi fazer uma visita parlamentar, ver as necessidades de perto, fui acompanhado do meu assessor, onde ele fez o relatório. Inclusive esse relatório a gente vai entregar para o presidente, para que ele também possa ficar sabendo das necessidades e as demandas que necessitam para aquela população. Senhor presidente, as regiões que são do Rio Cadiriri, elas nunca tiveram assim, as obras da prefeitura. Tem algumas obras que foram feitas por parte da CESAI, da Saúde e Alegria, em relação à questão de poço artesiano, mas fora isso, não tem nenhuma escola construída pela prefeitura. As escolas que eles têm são feitas por eles mesmos, por questão de necessidade mesmo, porque eles querem
que tenham uma educação na aldeia deles. Eles fazem vaquinha para tirar madeira, comprar gasolina, comprar prego para que a escola seja construída e para que os filhos deles possam estudar nessas escolas construídas pela própria aldeia, pelas próprias aldeias. Então, senhor presidente, a gente viu as demandas, principalmente na questão de educação, que precisa de construir escola, alguns alunos estudam em uma outra aldeia, precisam de embarcação adequada, entendeu? Por mais que o rio seja pequeno, mas eles transportam crianças de uma aldeia para outra. Então, na questão de saúde também, eles precisam, porque essa região, senhor presidente, ela tem um grande índice de malária, muito grande índice de malária. Inclusive, quando a gente estava lá, numa aldeia Campinho, tinha 5 pessoas da mesma família com sintomas de malária, entendeu? Então, eles têm uma grande dificuldade nessa questão de atendimento. Apesar que hoje a CESAI, ela construiu o ponto de apoio bem no centro ali, na aldeia Corimã, para que ela possa fazer esse atendimento de saúde para as aldeias que moram nessa região. Mas a gente sabe que o DISEI também, ele passa por dificuldades na questão de transporte, na questão de combustível e na questão de infraestrutura para que as pessoas sejam atendidas da melhor forma na questão de saúde. Mas, na questão de educação, a gente sabe que a gente tem o apoio do prefeito, a gente sabe que a gente tem o apoio da secretaria, e a gente sabe que a gente tem o apoio do nosso presidente para que a gente possa sentar, dialogar com o prefeito, com a secretária municipal, que elas possam atender essa demanda dessas aldeias. Eu confio muito nas nossas lideranças e eles também pedem o nosso apoio, presidente, para que o senhor também possa nos levar, juntamente com essa liderança, até o prefeito, para que a gente possa sentar e para que sejam atendidas de alguma forma, pelo menos com alguma coisa, para que eles possam trabalhar de forma para atender às suas demandas. Então, presidente, era isso que eu queria falar. Eu também gostaria de agradecer ao senhor pelo apoio para realizar essa viagem, porque sem esse apoio a gente não pode também fazer essas visitas. Então, desde já agradeço pelo seu apoio. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado por nos ouvir, e eu desejo aqui um bom final de semana a cada um dos senhores, a cada um de nós do município de Jacareacanga, e que Deus abençoe o nosso final de semana. Muito obrigado. Obrigado, chefe Zenildo. Questão de escola, o senhor sabe que nós passamos um período aqui que o município não construiu escola na zona rural. E agora, na gestão do Valdo, desde o mandato passado, que ele vem construindo, mas o déficit realmente é muito grande de escola aí na nossa área indígena. O senhor sabe que eu conheço, que eu sou praticamente um indigenista, porque convivo dia e dias com o nosso povo Munduruku. Muito obrigado aí pela sua explanação. Convido aqui o nosso vice-presidente para conduzir os trabalhos da mesa enquanto eu faço o meu pronunciamento. Nosso está hoje interino aqui, Tom Salles. Convido Vossa Excelência, senhor presidente Antônio Mendes Cardoso, com 10 minutos, com direito à parte, Excelência. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, exercício Everton Salles, nossos queridos vereadores que se faz presente, auditório aqui presente, nossos ouvintes da rádio, que nos acompanham aí nas redes sociais, o nosso cordial bom dia.
peço a permissão para a gente fazer um agradecimento ao Pai Celestial, que tem nos conduzidos e nos dado condições de saúde e sabedoria para estarmos aqui em mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo. Inicio minhas palavras aqui agradecendo o pastor Walter pela visita que nos fez ontem, antes de ontem, não sei, fizemos uma oração. Agradeço o senhor por todas as orações que tem a sua igreja feita em prol das autoridades desse município e do povo de Jacareacanga. Falar também da equipe do NSS que esteve aqui em Jacareacanga nesses quarta e quinta-feira, fizeram atendimento de 250 pessoas. São pessoas que deixaram de estar saindo de Jacareacanga para ir para Itaituba, para ir para Santarém, ficar nas filas e muitas das vezes voltam sem ser atendidas. Foi um trabalho de excelência e aqui eu cumprimento e parabenizo a nossa secretária de Assistência Social, dona Edriene, por essa iniciativa de trazer essa equipe para fazer esse trabalho aqui na sede do nosso município. Eu tenho certeza que muitas pessoas estavam aí com seus aposentos com problema, com suas aposentadorias com problemas e veio aqui e resolveu o problema. Inclusive, a perícia médica estavam fazendo aí durante esses dias. Então, agradeço e parabenizo a dona Edriene e toda a sua equipe ali da assistência social por essa iniciativa. Também tivemos no domingo passado o Enem pela primeira vez sendo realizado aqui em Jacareacanga. Poucas pessoas comentam, mas foi uma coisa de grandeza para o nosso município. Todos aqueles que trabalharam para que isso acontecesse, nós deixamos nossos parabéns e nossos agradecimentos à nossa secretária de Educação, ao nosso ministro de Educação, Camilo, que trouxe isso para um município que é considerado isolado aqui na Amazônia. Enquanto, às vezes, a prefeitura botava um ônibus para levar pessoas para Itaituba, para o Apuí, mas nunca acontecia de ter o atendimento na quantidade que teve do Enem aqui esse ano. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, isso é obrigação dos governos, mas nunca tinha acontecido e hoje está acontecendo. Nós sabemos disso que é obrigação, mas a gente está correndo atrás e está conseguindo trazer isso aqui para o nosso município. Quero também cumprimentar e pedir as bênçãos de Deus aos nossos colegas vereadores que estão desde o início da COP30 lá em Belém nos representando essa casa, representando o povo de Jacareacanga, e que, se dê, com a permissão de Deus, semana que vem vai estar eu e o vereador Herpton Salles somando lá com eles também nesse evento de nível internacional. Ouvindo aqui o colega vereador falou da decisão do ministro Toffoli, né, uma liminar que suspendeu as emendas impositivas dos vereadores, se eu não me engano, até de deputado estadual também ele suspendeu, só é para o Congresso Nacional e o Senado, alegando que isso tira o poder do Executivo de administrar o orçamento. Olha, no meu ponto de vista, às vezes o pessoal fala assim, o goiano discorda das leis. Eu tenho que discordar mesmo. O que nós vamos aferir no orçamento de Jacareacanga, nós, vereador, com essa indicação de 2 milhões para um orçamento de 12 milhões? É pouca coisa, mas, assim, decisão judicial é para se cumprir, mas que eu acho um absurdo o ministro Toffoli tomar essa decisão e dizer que há interferência política no orçamento dos municípios. Eu discordo dele, porque o vereador é quem está indo lá e sabe realmente a necessidade de cada população. O vereador não vai pegar essas emendas impositivas para pôr no bolso, não. A emenda impositiva é para levar aquela população que mais necessita, que mais precisa. Mas, infelizmente, foi uma decisão dele eliminar, vai passar ainda pela votação na corte, mas dificilmente isso volta atrás. A gente já percebe todo esse trabalho do judiciário quanto essa questão. A gente vem vendo eles sempre batendo contra essa questão das emendas. Quero falar aqui também da nossa alegria de termos recebido aqui na casa a resposta do ministro Renan Filho, quando dizia da nossa estadia lá em Brasília com ele. Pedimos a inclusão do trecho Jacareacanga-Itaituba da Transamazônica para ser asfaltada.
ele se comprometeu com a gente, lá estava o Manel Júnior, estava o Everton Araújo, estava o prefeito Valdo, e ele se comprometeu de incluir no novo PAC. E hoje recebemos ontem aqui a resposta por escrita lá do Ministério, que está no planejamento, que até 2037 vai ser concluída essa obra da Transamazônica aqui no estado do Pará. Eu, lendo ontem essa matéria para o Manel Júnior, o vereador Manel Júnior, filmou, fez um vídeo e jogou nas redes sociais. Aí a gente já viu a negatividade de muitas pessoas que moram aqui em Jacareacanga, que não acreditam no desenvolvimento, não acreditam que o asfalto da Transamazônica um dia sai, assim como não acreditavam que a gente ia levar energia lá para o Mamanhanã. Está aqui o Márcio Queiroz, que foi vereador junto comigo na época, participamos, fomos atrás. Eu me lembro, Márcio, que a última reunião que nós tivemos foi na FAEPA, aonde lá recebemos o apoio, inclusive falou para a gente lá, o diretor lá da FAEPA, deixa comigo, que eu vou convencer os outros membros do conselho a votar favorável desse trecho de energia rural lá para Jacareacanga. E, graças a Deus, isso aconteceu. Mas o Márcio sabe que era falado aí que isso era vereador gastando dinheiro com diária, que isso nunca acontecia. Está aqui, aconteceu. Quando nós fomos atrás de trazer uma agência bancária para Jacareacanga, a conversa foi a mesma, inclusive de colegas vereadores, de prefeito. Não, isso não adianta vocês ir atrás, que nunca vem. Isso nunca chega em Jacareacanga, a agência bancária. Já andamos demais, já cansamos. Tivemos lá, o Márcio estava comigo, o vereador Noé, com o presidente do Banpará. Falei para ele, doutor, nós já estivemos com o diretor do Banco do Brasil, diretor da Caixa, diretor do Bradesco, e nós não conseguimos levar a banco, uma agência bancária para Jacareacanga. Ele falou, você está falando aqui não é com o diretor, é com o presidente do Banpará, do Banco do Estado do Pará. O Márcio está até rindo, porque ele estava lá com a gente, ele viu a conversa. Aí ele falou, olha, eu preciso de alguém que tenha capital para construir uma agência lá em Jacareacanga. Vocês têm alguém que tem 1 milhão que dá para onde construir a agência naquela época? Peguei, temos. Falei, ele falou, quem? Se eu tenho o contato dele, ele tem. Peguei o número do telefone do Primavera, do Edivaldo Primavera, e passei para ele. Aí ele ligou para o Edivaldo, o senhor quer que eu mande o avião buscar o senhor aí, trazer aqui e levar de volta? Aí ele falou assim, não, vereador, vocês ficam tranquilos, que já arrumei um parceiro. Então é assim, o povo, muitas vezes, essas pessoas negativistas, eu peço a eles que levem a negatividade deles lá para eles, que não traga para Jacareacanga, essas pessoas que ficam falando que só vai ver, só quando galinha nascer dente que vai vir asfalto para Transamazônica aqui para Jacareacanga, que eles levam isso para eles, que não traga para Jacareacanga, não traga para o povo de Jacareacanga, porque eu estou aqui, enquanto vereador, lutando para trazer o desenvolvimento e a melhoria para o nosso município. Eu não canso de ir atrás. E digo mais, alguns falaram, 2037 não vou estar mais vivo. Problema de quem morrer daqui até lá, eu tenho certeza que eu não vou com as bênçãos de Deus. E quero dizer que, para mim, mais antes uma esperança tarde do que um desengano cedo, pastor. Porque se esse asfalto um dia sair para Jacareacanga, é uma conquista do povo de Jacareacanga, que nós somos merecedor também. Eu vim para o Pará em 2001, era um sonho ter a Cuiabá-Santarém asfaltada, e hoje está lá asfaltada. Levaram quantos anos para isso concluir? Então nós não podemos perder as esperanças e todos os dias orar a Deus e pedir a Deus que nos abençoe e que isso se aconteça, se torne realidade para o nosso município. Deixo aqui o meu abraço a cada um dos senhores, pedindo a esse negativista que guarde para ele essas ideias negativas e pedir ao povo de Jacareacanga que ore, que reze, que abrace essa causa para que isso se torne realidade, seja em 2030, 2037, mas que isso se torne realidade no nosso município. Um forte abraço no coração de cada um e que Deus continue nos abençoando sempre. São as palavras do nosso vereador Antônio Mendes Cardoso, parabenizar a nossa secretária Adriane, viu, pela ação da INSS. Sobre as emendas positivas, senhor presidente, eu quero destacar que em 2024 foi cancelado, depois retornou também em 2025. Esperamos que o Supremo reconheça aí o poder aí dos municípios também, mas é quase impossível, como o senhor destacou. Reporta a palavra ao senhor presidente para que assuma a presidência, senhor Antônio Mendes Cardoso Coiano.
Obrigado, meu amigo Efton Salles, pelas conduções do trabalho aqui. Dizer ao senhor da nossa alegria de ter o senhor aqui hoje na nossa vice-presidência. Passo os trabalhos para a primeira parte da ordem do dia, para encaminhamento por parte dos vereadores de projetos de lei, resolução, requerimento, indicação e etc., com a duração máxima de 5 minutos, conforme o artigo 97 do Regimento Interno. Tem algum colega que queira fazer leitura de alguma matéria? Não tendo, passo os trabalhos para a parte da ordem do dia, para discussão, votação de projetos, requerimentos, indicações, entre outros documentos, apresentados durante a sessão com duração máxima de 30 minutos, conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Eu vou ler aqui só as proposituras que nós já temos aqui, tá? Propositura número 1, indicação número 023/2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: para que se estude a viabilidade da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fazendeiro, localizada às margens do rio Tapajós e pertencente ao município de Jacareacanga. Autoria: vereador Efton Araújo. A indicação está em discussão. Não havendo em votação. Se o vereador for favorável, permanecer sentado, o contrário se manifesta. Propositura número 2. Mas de quê? Sobre? A propositura 1. Mas já foi votada, moço. Não, porque ele não conseguiu ligar o microfone. Mas aí agora... Acompanha. Mas levantasse o dedo. Fosse só levanta o dedo que a gente espera. Pode falar. Senhor presidente, gostaria só de lembrar aqui que essa indicação já foi feita já por mim. E ela já foi aprovada nas sessões. Entendeu? Positivo, excelência. Então a gente retira de pauta, fica para a próxima o vereador Efton. Coloque ela como um reforço do senhor. Propositura número 2, indicação número 039/2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: construção de canteiros centrais, instalação de meios fios nas principais avenidas do bairro Bela Vista. Autoria: Efton Salles. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permanecer sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade do senhor vereador. Propositura 3, indicação número 040/2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: construção de canteiro central e alargamento da avenida no sentido que dá acesso à ponte de concreto do bairro São Francisco. Autoria: Efton Salles. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 04, indicação número 041/2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: melhoria do sistema de abastecimento de água potável no bairro Bela Vista. Autoria: Efton Salles. A indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura número 5, indicação de número 042/2025, de 12 de novembro de 2025. Finalidade: implantação de arborização e jardinagem nas vias públicas do bairro São Francisco, com o plantio de ipê, ortiz e outras espécies ornamentais de jardinagem. Autoria: Efton Salles. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permanecer sentado, o contrário se manifesta. Jacareacanga, Pará, 14 de novembro de 2025. Antônio Mendes Cardoso, presidente do Poder Legislativo. Passo para o uso da palavra por 5 minutos para explicações pessoais, sem direito à parte. Algum colega quer fazer uso? Vereador Zenildo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para falar sentado. À vontade, excelência.
Senhor presidente, só destacando a questão da vinda do INSS aqui, é muito louvável por parte da secretária municipal de Ação Social, a senhora Adriene, mas também a gente poderia também trazer, senhor presidente, eu me lembro que tinha um caminhão bem ali na frente da escola Carme Valente, para as pessoas, para atender as pessoas que não têm condições de ir de Jacaré até Itaituba, entendeu? Porque muita gente, muitas famílias, mães que recebem Bolsa Família e outros também, dependem de sair daqui de Itaituba e gastar o que não tem, só para fazer a senha, cadastro de senha e essas questões. Eu acho que seria bom também, senhor presidente, trazer, não sei se tem como, entendeu? Mas que possa trazer o atendimento da Caixa aqui para atender essas famílias que têm essa necessidade nessa questão de atendimento. Era isso, senhor presidente. Eu concordo com o senhor, eu lembro quando vinha o caminhão da Caixa, não é isso? Porque eles tiraram ele da nossa rota aqui por problema da estrada e disse que não tem condições de estar vindo aquela jamanta deles, aquele caminhão deles aqui no nosso município. O vereador Manuel Júnior, para o uso da palavra, 5 minutos, sem direito à parte, excelência. Presidente, me dirigi diretamente à irmã Maria Cai. Irmã, a senhora não esteve presente, eu estava aqui na tribuna agora há pouco me pronunciando, mas eu estive na rua da sua residência há 3 dias, juntamente com a equipe de Secretaria de Obras, né, para verificar e reivindicar, né, melhorias na questão da iluminação pública. Conversei com o Bosco, ele esteve lá, presenciou, né, a minha ida, e me preocupo sim, é o bairro que eu cresci, é o bairro praticamente que eu nasci, me criei, né, tenho uma preocupação extrema por aquele bairro, pela cidade toda, mas aquele bairro tem um carinho, né, pelo aquele bairro, porque é o bairro que é onde a gente cresceu, né. Então, só para deixar bem dito, bem claro para a senhora que eu tive lá, e reivindiquei, espero que de verdade que possa ser atendida, né, e tire a rua mais conhecida como bairro Desalagado da escuridão, tá bom? Queria deixar bem dito para a senhora, tá? E também outra preocupação, senhor presidente, até me comprometi com o pastor Walter em uma parcela dessa minha emenda impositiva, destinar para a igreja. E agora com essa retirada, pastor, isso me preocupa, porque a gente tinha tantos projetos, né, voltados para a igreja e voltados para outras modalidades, e hoje me preocupa bastante, porque eu já tinha feito planos, coloquei Deus na frente, mas fiz planos com esse recurso para ajudar inúmeras entidades, né? E a Igreja Quadrangular, você sabe que a gente conversou, tinha já combinado um valor para destinar para a igreja para ajudar, e hoje eu me preocupo e fico triste com isso, sabendo que o Senado hoje faz questão de tirar de pauta as emendas impositivas dos vereadores, do deputado. Isso é triste, isso é ruim para nós. Seremos penalizados por conta disso, por culpa dos outros lá que estão lá em cima, a gente vai sofrer as consequências aqui embaixo, né? Infelizmente. E também, pastor Walter, aproveitar o momento, espero que a câmera esteja pegando bem, né? Falar mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu vou falar hoje sobre a questão do leão de energia. Esse sufoco não é só o pastor, não é só... os vereadores também sofrem com essa queda de energia, a gente perde também equipamentos, então isso são situações que nos preocupam muito. A gente vê nos grupos de WhatsApp muita crítica, o pessoal criticando a gente como se a gente não estivesse fazendo nada. A gente teve em Belém, juntamente com o seu Álvaro Bressan, que é o chefe regional aqui do estado, da questão da Equatorial, né? E infelizmente a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, infelizmente, barrou o leão de energia, já tinha conseguido a área que se ia se implantar e tudo mais, e a ministra, que é do governo do PT, faço questão de frisar mais uma vez, barrou. Então, o que eu queria dizer à ministra, se um dia esse vídeo chegar até ela, né? Não se trata de luxo, se trata de um direito nosso, tá certo? Ela tem que ser preservada? Sim, ela tem que ser preservada, mas a gente não pode ficar isolado do resto do mundo, pessoal. A gente não pode ficar sofrendo as consequências por conta disso, né? Ela tem que ter respeito, a gente tem respeito pela Amazônia, sim, mas ela também tem que ter respeito pelas pessoas que vivem aqui, porque é a gente que está pagando o pato, é a gente que está sofrendo, né? Eu acho que é um direito nosso, temos tantas barragens em volta da nossa região, tantas barragens, energia boa de qualidade para lá, mas a gente aqui não pega nem sequer a sobra, né? O que chega aqui, infelizmente, é uma situação de calamidade, descaso com a gente. Então,
fica aí mais uma vez a minha crítica. Eu sei que talvez nem chegue lá, mas eu quero deixar dito que o governo do PT, infelizmente, até o presente momento, ele não tem sido muito parceiro do município de Jacareacanga, né, presidente? Eu espero que com esse asfalto, esse ofício que o senhor fez, entregou em mãos, pessoalmente, eu pude presenciar esse momento histórico, onde o senhor entregou o seu ofício para o ministro Renan, né? Eu espero que pelo menos essa parte possa ser atendida, porque é um direito de ir e vir da gente, está na Constituição Federal, é o direito de ir e vir, né? E a gente sofre bastante, como o senhor falou agora há pouco, volto a ressaltar a questão dos vereadores viajar. Eu, pelo menos, só viajo mesmo, só sabe, só viajo quando é o jeito ali, não tem outro para onde correr. Eu nem gosto de estar viajando, não sou tão viajante assim, mas quando a gente viaja é para procurar recursos, procurar melhoria para o município, não é para luxar, não é para ostentar, como muita gente se diz em rede social, que os vereadores, não, muito pelo contrário. A gente teve no gabinete do deputado Wesley, eu, Marivaldo, Everton Salles e o Silvio Stedley, o presidente teve, mas se ausentou na hora, e a gente conseguiu, com uma conversa com o deputado estadual Wesley, a gente conseguiu uma emenda para a saúde, para custear medicamento na saúde, de 750 mil. O deputado Wesley se comprometeu de vir agora no mês de novembro, não sei se devido à COP30 ele vai estar aqui nesse mês de novembro, mas se comprometeu de vir e destinar mais uma emenda no valor de R$1 milhão, para ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos munícipes de Jacareacanga. Então, senhor presidente, de antemão era isso, tá? Não vou tomar muito do tempo, até porque eu também já estou com fome. Minha o Ura de dia nasceu e quero ir em casa também almoçar com a família. E de antemão era isso. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, excelência. Convido o vereador Xavier, 5 minutos, sem direito à parte, excelência. Permissão, excelência, falar sentado. Fique à vontade, excelência. Eu gostaria de parabenizar nosso amigo vereador Everton Salles pela preocupação dele de sempre vir cobrando benfeitoria em nossa cidade, principalmente quando se fala em arborização. Eu já falei algumas vezes aqui nessa tribuna que as árvores que tem aqui em Jacareacanga, a gente tem que agradecer ao Everton, né? E nós precisamos cobrar mais do gestor para que ele possa tomar essas devidas providências. E também sobre a água, que o nobre colega vereador fala do bairro Bela Vista, mas a água potável em Jacareacanga falta em todos os bairros. Inclusive aqui no bairro Centro está com 3 dias que não tem água. E nós temos que cobrar mais do prefeito. Eu acredito que não tem justificativa, porque dinheiro tem para fazer esses trabalhos, e há muito tempo, vários anos, a gente vem batendo nessa mesma tecla e nada é feito. E as reclamações vêm sobre os vereadores. Então, muitas vezes, nós não podemos estar só se humilhando, só pedindo, pelo amor de Deus, peço encarecidamente. Não, nós temos que fazer cobranças duras para que o nosso prefeito ele tome as devidas providências. E com relação aos indígenas, como o nobre vereador Zenildo falou, há muitos tempos a gente vê que os indígenas vêm sofrendo essa situação que para desbloquear o cartão tem que ir lá em Itaituba. Nós sabemos que a passagem está muito cara. Recebe um Bolsa Família, para receber uma aposentadoria, aí paga R$600, 300 para ir, 300 para voltar. E a alimentação e a estadia lá em Itaituba. Então, gostaria de pedir para o excelentíssimo senhor presidente, se não, nós não podemos fazer um documento para o presidente da Caixa, para que ele possa dar autonomia ou
ou trazer alguém para desbloquear os cartões aqui mesmo na Caixa. Eu não sei, fala muito nesse carro, mas o carro, quando vem, é para desbloquear e fazer pagamento também. Então, se tem a Caixa, vinha só o funcionário. Ou o presidente da Caixa dava autorização para o funcionário desbloquear esses cartões. E os indígenas, principalmente os indígenas, vêm sofrendo muito com essa situação. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, senhor presidente, para que resolva esse tipo de problema. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso amigo Everton pela sua preocupação, Everton, com relação aos meio-fio também. Falei aqui que eu entendo um pouco de pedreiro, e aquele meio-fio estão fazendo, mas é muito fraco. Se alguém pisar em cima, quebra. Já peguei alguns pedaços de cimento, levei ao Oreste, para ele ali que não me deixa mentir, e mandei ele mesmo quebrar na mão. Depois de seco, não é mole, não. Depois de seco. Então, isso é muito triste, fazer um serviço assim para dar demonstração para as pessoas que estão trabalhando, mas tem que fazer, desde que seja pouco, mas fazer bem feito, senhor presidente. Então, precisa a gente sentar e conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, se os colegas quiserem, depois da sessão, a gente pode sentar e nós elaborar um documento, pede o jurídico, e encaminhar aí para o diretor regional da Caixa Econômica para ver essa possibilidade. Convido o vereador Everton Salles a fazer uso da palavra, 5 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, queria destacar também a questão das emendas impositivas, né, dessa perda que a gente está tendo. Destaco, senhor presidente, que, e aos senhores que estão aqui nos ouvindo, não só nos meios sociais, como também aqui na plenária, justamente os 2% da receita corrente líquida, né? Nós fizemos um planejamento justamente para as igrejas, não só para as igrejas, como associações, de modo geral, voltado para as escolas dominicais e, enfim, construções, associações de jiu-jitsu, enfim. E aí nós tivemos esse impasse. E outra situação que eu queria destacar sobre as igrejas é que as igrejas deveriam passar por um processo de utilidade pública, né? Nós conseguimos aí para as associações, algumas associações conseguiram o título, tem que passar pela Câmara, e aí algumas igrejas estavam tendo dificuldade com documentação. Mas algumas delas, por exemplo, para a associação do Jean Mendes, a gente estava fazendo um projeto em conjunto com o vereador Manuel Júnior, né, como autores, né, conforme demanda aí nossa lei orgânica e o nosso regimento, e algumas estavam tendo dificuldade de documentação, não só a igreja, como também associações de nosso município. Queria destacar, senhor presidente, também sobre a questão da energia, que foi citado pelo vereador Manuel Júnior. Nós temos 4 hidrelétricas no município Belo Monte, São Manuel, Telespires e Tucuruí, e todas estão interligadas no Sistema Nacional de Energia. Só Jacareacanga, aqui na região sudoeste, que é o único município que não está interligado no Sistema Nacional. Mas não foge a possibilidade, a Marina Silva ela não descartou que não pode ter. Ela fez algumas cobranças, né, que seria a tubulação ou encapamento do fio. No entanto, a Equatorial não tem um estudo pré-definido. Então, isso justifica-se que o município pode ainda recorrer dessa decisão junto ao Ministério, junto à própria Equatorial, ao Ministério de Minas e Energia, a Eletronorte, enfim, todos os órgãos aí, que a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que faz esse processo de interligação junto ao Sistema Nacional de Jacareacanga, pode sim, no futuro. É lógico que tem que ser uma briga política que envolve prefeito, vereadores, governo do Estado, senadores, deputados estaduais e federais, para que a gente possa conseguir trazer energia para Jacareacanga. Queria destacar também sobre a questão da água, que foi falado pelo vereador Xavier. Nós precisamos sim, realmente, eu concordo, não é só a distribuição, às vezes nós preocupamos só com a distribuição da água, não é só isso. A distribuição é um passo, eu acredito que o passo principal seria a outorga, e quem faz a outorga de recursos hídricos hoje é a SEMA do Estado, não é o município, não é a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. A outorga de recursos hídricos, eu acredito que as empresas que fazem a distribuição de água daqui têm que se preocupar com isso,
né, de solicitar junto à SEMA do Estado a outorga, e nessa outorga, a SEMA geralmente ela exige análise química e física da água, né? Então, que tipo de água nós estamos consumindo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com problemas renais, né, problema nos rins, outros fazendo hemodiálise, por quê? Problema no consumo da água. Outros não consomem mesmo porque não tem, né, a capacidade de consumir pelo menos 2, 3 litros de água por dia. E o outro é problema mesmo da nossa água, a qualidade da água que nós consumimos. Nós precisamos melhorar a qualidade da água, não só simplesmente a distribuição. O que nós recebemos hoje é um tratamento básico, né? Usamos o cloro ali, que não é o tratamento ideal. O ideal é fazer análise química da água para saber que tipo de água nós estamos consumindo, é através do pH, qual o pH que nós estamos consumindo essa água. Então, é nesse sentido. E queria também destacar, senhor presidente, também a questão da COP30, né? Esperamos que Jacareacanga possa, dentro do cenário internacional, receber recursos da COP, que eu acredito que seja esse o caminho. Lá está a Fundo Amazônia, todas as instituições que beneficiam, que financiam através de projetos de fundo perdido, e Jacareacanga precisa também se organizar através das organizações sociais, das associações cooperativas, e atrás desses recursos, desses fundos, para que a gente possa trazer para cá. O meu sonho, eu sempre falo, se eu estivesse na COP, palestrando, ou até mesmo dentro de um cenário internacional, era transformar Jacareacanga numa Smart City, que seria uma cidade inteligente, que é o modelo que estão fazendo hoje nas cidades, como Curitiba, eu acho que Porto Alegre também, alguns bairros, e eu acredito que seria um caminho, mas aí requer planejamento de gestão, né? A longo prazo, a gente precisa planejar isso para o futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Nada, excelência. Quero aqui também usar meus 5 minutos falando a respeito da gleba São Benedito. Pedir aos colegas, vereador que se faz aqui presente, vou fazer um ofício encaminhado à secretária de Saúde, pedindo manutenção da ambulância que atende lá a gleba, manutenção da moto que também atende lá a saúde da gleba, e outras falhas que temos lá na saúde da gleba. Já mandaram o médico, tem enfermeiro, mas nós precisamos muito melhorar o posto de saúde e o atendimento à população lá. Mas o atendimento que eu me refiro é com medicamentos, dando manutenção nos veículos lá da saúde que tem lá, como a ambulância e a moto que dá apoio. Então nós precisamos, eu peço aos senhores que nos ajude aí, junto à nossa secretária de saúde, para que atenda essas demandas lá da gleba do São Benedito, que é uma parte do nosso município que fica isolado aqui da sede. É muito difícil para ir lá, para a gente ir lá, a gente tem que ir para o Guarantã do Norte e poder ir para lá. Se não, pegar aqui quase 2 horas de voo para chegar lá. Então, quero convidar os colegas para assinarem junto comigo esse documento, para encaminhar a secretária de Saúde, para que dê uma atenção no posto de saúde lá da gleba do São Benedito. Eu tenho conversado muito com a Elisama, que é responsável lá pelo posto de saúde, e ela pediu isso para a gente. Então, meu muito obrigado, um abraço aí ao pessoal da gleba de São Benedito, que está nos acompanhando. Nesse momento aqui, a sessão. Não havendo mais ninguém inscrito, encerro a sessão pontualmente às 11h25, convidando a todos os presentes para a 3ª sessão ordinária dos trabalhos legislativos do 2º período da 9ª legislatura, que se realizará no dia 21 de novembro de 2025. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre, nos conceda um excelente final de semana, e vamos lá participar da festividade da Igreja Quadrangular nesse final de semana. Muito obrigado, fique com Deus.